Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a uma reunião do Instituto Pauliprev, reunião do Conselho Administrativo no dia 23 de agosto de 2021, às 18h12. Eu vou ler a pauta e depois vou fazer algumas colocações sobre a mesma, tá? Na pauta de hoje, no item 1, a deliberação sobre a aprovação das atas das reuniões ordinárias do Conselho realizadas no dia 5 e 19 de julho, e da reunião extraordinária realizada no dia 26 de julho. Atas essas enviadas previamente por e-mail a todos, para que qualquer conselheiro que quisesse, desejasse ou achasse por bem, fizesse as alterações e já enviasse para que fossem corrigidas. No item 2, apresentação do relatório trimestral pelo Conselho Fiscal referente ao segundo trimestre de 2021. No item 3, ratificação semestral quanto à autorização das movimentações financeiras de caráter operacional. E no item 4, deliberação para aprovação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de investimentos, o sistema Quantum, com vencimento do termo atual em 5/10 e de acordo com os documentos encaminhados previamente. No item 5, assuntos diversos, e aí no item 5 eu tenho algumas informações para passar, e um documento do Conselho Fiscal para leitura para todos, tá bom? Eu gostaria de comunicar ao Conselho Administrativo que o item 2 da pauta vai precisar ser suprimido e adiado para a próxima reunião de setembro, pois a presidente do Conselho Fiscal encontra-se com problema de doença sério na família. O pai está hospitalizado e ela está acompanhando o pai nessa internação, portanto, eles não conseguiram finalizar e aprovar e passar o relatório para que ela viesse fazer a apresentação. Então, eu peço a compreensão de todos os colegas do Conselho Administrativo para a transferência do item 2 da pauta, que seria a apresentação do Conselho Fiscal. O Conselho até se reuniu, o Conselho Fiscal, fizeram a reunião deles, mas o término do relatório sempre quem faz é a presidente, como ela estava com problema de família, ficou comprometido o item, tá bom? Então, eu vou colocar o item 1 em deliberação, que são as atas das reuniões do dia 5, 19 e 26 de julho. Alguém quer fazer alguma consideração, quer deixar alguma coisa registrada em reunião gravada? Posso pôr em deliberação? Alguma alteração a ser mencionada? Não? Então, eu vou colocar em deliberação a aprovação das 3 atas, tá bom? Fábio? Aprovado. Eliette? Aprovadas. Silene? Aprovadas. Edson? Aprovadas. Edu? Aprovadas. Eric? Aprovado. Paulinho? Aprovadas. Nara? Aprovado. Então, por unanimidade, as atas estão aprovadas. O item 2, então, fica adiado para a próxima reunião. No item 3, a ratificação semestral Desculpa, e a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional. São aquelas operações que, como de costume, como ficou combinado com o Conselho, são os valores que caem na conta do Instituto e que são usados para fazer os pagamentos. E aí, semestralmente, a gente faz essa ratificação de autorização dessas movimentações. Eu vou passar a palavra para o André, para que ele possa explicar melhor, para ficar gravado, tá bom? André, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Sandra. Bom, só para relembrar, semestralmente, uma vez a cada semestre, a gente discute esse tema, porque no passado essas movimentações eram feitas corriqueiramente, é o cotidiano do Instituto enquanto receita e despesa, mas não havia a participação do Conselho nessas movimentações. Então, nós instituímos que semestralmente nós traríamos para o Conselho para dar transparência, para ficar muito claro, né? Lembrando que nós começamos essas operações quando nós tínhamos ainda parte dos recursos aplicados para essas movimentações operacionais lá atrás na Caixa Econômica Federal, e com o passar do tempo, com as movimentações que foram feitas, hoje a gente praticamente utiliza apenas a conta do Santander.
é uma conta que fica vinculada para aquelas receitas que nós recebemos ordinariamente, via de regra, as compensações previdenciárias, os repasses das contribuições previdenciárias e eventuais ajustes de despesas que são feitas com receitas, como, por exemplo, o repasse dos valores referentes ao convênio da perícia, e utilizamos esse saldo, que ainda hoje é positivo, para pagamento das nossas despesas cotidianas, que são as folhas de pagamento, que é o grosso, né, das nossas despesas, e as despesas operacionais do dia a dia, que são basicamente as despesas com contratos e contratações. Então, basicamente são essas movimentações cotidianas e que todas elas são precedidas de análise. Nós publicamos as autorizações de aplicação e resgate no nosso portal, mas é aquilo que fica inviabilizado de você estar discutindo caso a caso. Então, nós pactuamos e semestralmente continuamos fazendo isso, que essas despesas corriqueiras e operacionais, aquilo que é o dia a dia da autarquia, que não foge da nossa realidade, nós ratificaríamos mensalmente no Conselho, até para que, se surgisse alguma dúvida, né, nós pudéssemos explicar, mas basicamente para ficar mesmo registrado que o Conselho faz parte, né, da gestão da autarquia. Isso também acontece com o fiscal, mas que já é um papel deles enquanto fiscalização, até para demonstrar em eventuais fiscalizações pelo Tribunal de Contas que, diferentemente do que muitas vezes o Tribunal atesta nos seus relatórios, o Conselho sim participa das discussões, participa da gestão da autarquia, claro que respeitando a prerrogativa de cada colegiado e de cada órgão da autarquia. Então, basicamente, são aquelas movimentações ordinárias do dia a dia. Não aconteceu nenhum fato diferente das últimas discussões que nós tivemos. Lembrando que é uma conta que fica no Santander, que recebe esses recursos e que nós só movimentamos para as despesas e que ela é aplicada no que a gente chama de FIC, né? Que é um fundo de investimento em cotas, que é aquele vencimento em DI. Porque esse dinheiro, embora ele tenha movimentação constante, não vale a pena ele deixar só parado na conta corrente. Então, ele tem uma rentabilidade, mesmo que pequena, para que a gente tenha ali uns jurinhos, uma correção desse dinheiro que fica lá para as despesas operacionais. Essa aplicação, para quem não lembrar, hoje ela é feita numa conta que a gente chama, né, numa aplicação, num fundo, que a gente chama como Santander Institucional. Tá? Então, eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, mas basicamente é isso, é aquela ratificação semestral que nós fazemos das movimentações financeiras de crédito e débito, né? Receita e despesa do cotidiano da autarquia. Ok, André, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Pois não, Eliette. Boa noite. André, se você pudesse depois, talvez no assuntos gerais, para não atrapalhar o andamento dessa discussão, eu queria conversar com você, fazer uma pergunta sobre a questão da Caixa Econômica, por isso até que eu perguntei hoje à tarde se tinha a ver, tá? Era essa conta, que é lá que vai a amortização, distribuição de resultados, é lá, né? Isso, é que são coisas diferentes, né? A gente tem essa amortização, os cupons semestrais que caem no Banco do Brasil, é uma outra coisa, não é o dinheiro... A Caixa Econômica. Não, então, a gente tem Caixa e tem Banco do Brasil, que são outros... Posso fazer uma sugestão, Eliette e André? Posso sugerir? Vamos falar agora, porque apesar de ser coisas diferentes... Mesmo o André estando dizendo que é coisas diferentes, mas como que se trata de contas em banco e de depósito de valores, eu acho que condiz com o assunto, eu acho que é pertinente, aí, porque senão depois vai perder o fio da meada no assuntos gerais, eu acho que a gente pode falar agora. Então, tá bom. Eu acho melhor. Não, era só uma pergunta. Primeiro, que você já tinha me esclarecido que era no Santander, hoje no grupo, daí eu vi que é coisa diferente e você acabou de falar também, né? É que eu vi em algumas atas do Conselho, do Comitê de Investimentos, que esse valor, já em várias atas, março, abril e maio, que estaria atingindo um valor, né, que teria que fazer uma realocação. E aí eu pensei, a mesma conta, aí você me explicou à tarde que não era, mas aí eu fiquei pensando, se a gente vai ter que fazer isso, se está atingindo esse valor, se a gente vai ser chamado para verificar onde vai ser
aplicado, né, como é de costume? É isso que eu queria saber. É importante a sua dúvida, viu, Eliette? Até para a gente poder explicar. São questões diferentes. Então, assim, vamos lá. A pauta de hoje, a gente está falando das movimentações corriqueiras, ordinárias, operacionais da autarquia, que é no Santander. Aí nós temos os nossos fundos de investimento. Então, vamos lembrar, a gente tem lá os fundos, a gente tem aplicação hoje no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, além do Santander, que são as grandes instituições com lastro. Aí, quando nós recebemos aqueles cupons semestrais, as amortizações, as recuperações, a gente destina esses recursos para o banco de origem, aquele banco onde ele teve a movimentação ordinária. Então, assim, a gente pode receber na Caixa, assim como a gente recebe no Banco do Brasil. Itaú e Bradesco, a gente tem fundos bem específicos, então não é o caso. Isso acontece mais no Banco do Brasil e na Caixa. Quando você leu aquelas atas do comitê falando sobre a Caixa, é porque, assim, se a gente pegar a resolução CMN 3922, vamos lembrar que tem um limite de concentração de recursos. E conforme a gente vai recebendo esses recursos, isso vale para qualquer fundo, tá? É que as nossas maiores concentrações hoje são no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então, vai chegar um momento em que a gente vai estar no limite dessa concentração de recursos. E aí, essa concentração, ela vale tanto para a instituição, quanto para aquele tipo de aplicação. Lembrando que a gente tem percentuais para ações, a gente tem percentuais que não tem percentual, pode ser 100% em título público. Então, quando chegar esse momento, a gente vai ter que definir uma nova destinação, respeitando a política de investimentos definida previamente, que mesmo que tenha que sofrer alguma alteração para essa movimentação, tem que passar pelo Conselho, e seguindo todo aquele rito que a gente faz, que é apresentar, fazer a propositura e depois, se necessário, marcar uma reunião extraordinária para tratar daquela movimentação específica. Então, aquilo que você leu, a gente está falando dos limites de concentração. Hoje a gente está falando das despesas operacionais. E aí tem algumas coisas que também parecem a mesma coisa, mas não é, né? Por exemplo, a gente tem o dinheiro que a gente recebe do aporte para cobertura do déficit técnico atuarial. Esse é um fundo específico, numa conta específica do Banco do Brasil, e que a gente não pode movimentar por 5 anos. E aí, a pergunta que já me fizeram é que nós não tivemos ainda a resposta do Banco do Brasil. Desculpa, do Brasil não, do Cadprev. Esse dinheiro que a gente recebe, daqui 5 anos a gente pode movimentar o saldo? Ou eu posso movimentar só aquele saldo que venceu com 5 anos? Né? Então, assim, cada movimentação dessa a gente vai ter que estudar, discutir, levar para o Conselho, que não tem a ver com a discussão de hoje. Aquilo lá é limite de concentração, e lembrando que, por exemplo, daqui 2 anos nós temos cerca de 200 milhões de reais que vão vencer e que estão aplicados em título público. Então, quando chegar esse momento, naturalmente vai ter que ser discutido também a aplicação desse recurso. Lembra que algumas reuniões atrás a gente começou já a levantar a situação de em que momento e em que percentual que surgisse título público no mercado, a gente pode aplicar o dinheiro? É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, a Caixa Econômica hoje federal, a discussão é os limites de concentração dos recursos que estão aplicados e não porque a gente utiliza para movimentação operacional. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Na verdade, por que eu levantei? Você já tinha adiantado isso, eu só achei importante colocar, mas é que como desde março eles estão apontando que já ia chegar nesse limite, eu fiquei preocupada se já não está na hora, né? Já que desde março que eles estão falando, né? É assim, o comitê de investimentos, eles fazem uma prévia, né? Então, eles trabalham com as projeções. Relatório Focus, que vem do Banco do Brasil, e o nosso Focus também. Só que o que acontece? Essa volatilidade toda no mercado financeiro mundial, e aqui no Brasil está um Deus nos acuda, então, assim, a gente previu que o IPCA ia explodir nos próximos meses. E a gente está vendo que eles estão tentando segurar o IPCA, porque senão vai explodir a inflação. Entendi. Então, a gente está trabalhando com projeção. No momento... Perdão, é um gatinho aqui danado. Fica tranquila. Vai chegar um momento em que a gente vai precisar discutir. E essa discussão
que parte do Comitê de Investimentos, porque eles fazem toda essa avaliação mensal, ela será levada para o Conselho sem sombra de dúvida, tá? Até porque a gente não fará, pelo menos enquanto eu estiver aqui, nós não faremos nenhuma movimentação significativa de recursos, ou melhor, qualquer movimentação, sem que o Conselho esteja participando das discussões, tá? Tá bom, André, obrigada, viu? Esclareceu bem. Perfeito, André, obrigada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer falar sobre... eu acho que o item, ele veio como ratificação, porque já tem uma autorização prévia, dispensa deliberação, é só mesmo informação. Tudo bem, gente? Não tem ninguém que é contrário a isso, então acho que não se faz necessário deliberar uma coisa que já era previamente acordada entre nós, né? Então, tá bom. Então, eu vou passar... Se ninguém tem nenhuma objeção, as dúvidas foram sanadas, eu vou passar para o item 4 da pauta, que é a prorrogação do contrato da Quantum. Era um contrato que, pelos valores, pela média que foi nos enviada, apesar de ter tido reajuste, ficou dentro... Até que ficou num valor razoável, né? De 700 e... alguma coisa que agora eu perdi aqui onde eu anotei. Um valor anual de 8.800 e pouco, né? Isso, se alguém anotou, quiser corrigir. Era 8.208 e passou para 8.893. Isso. Pela média anual, eu percebi que só um RPPS que paga um valor menor, né, que o nosso. O nosso é o segundo mais baixo da média, né, dos que foram pesquisados, dos institutos pesquisados, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para o André sobre isso, sobre esse sistema? Os meninos do Comitê de Investimento ainda usam bastante esse programa, né, André? Não é uma ferramenta que dê para se abrir mão, né? Não, na verdade, o sistema Quantum é o sistema que eles mais se adaptaram. Se a gente não usar esse sistema, nós vamos ter que usar outro, né? E essa colocação que você fez em relação à média e aos valores de RPPS, ela é bem interessante, porque até eu pedi para que constasse naquela planilhinha de preços que eu mando para vocês, que foi até uma sugestão da Eliette no passado, e agora a gente está mandando corriqueiramente, que a gente paga um valor cheio, mas é pelo número de acessos, pelo número de utilização. Então, por exemplo, o nosso comitê, a gente tem 4 pessoas, então nós temos 4 acessos. Nós vamos ter institutos que têm 1 acesso, 2 acessos, 3 acessos, nós vamos ter institutos que têm 10 acessos. Por isso que há essa variação bastante grande. Agora, então, o que interessa para a gente é que a média de valor de mercado. E na média de valor, o nosso valor reajustado ainda ficou um valor muito interessante, né? Você falou do valor mensal. O valor mensal, a gente passa, né, daquele valor inicial da contratação, que foi em R$ 684, para um valor de R$ 741,09. Que um sistema que ele dá para a gente informações sobre os fundos, inclusive sobre a abertura da carteira dos fundos, que são muito relevantes, pensando principalmente nos fundos estressados em líquidos, com informações que nós não tínhamos no passado. Isso facilita muito a pesquisa e o trabalho do nosso comitê de investimentos, que no teor da legislação, ele é consultivo para todos nós, né? E é o que ajuda eles a gerar ata, inclusive, a apresentar dúvidas e necessidades aos gestores e administradores dos fundos, principalmente desses fundos que a gente tem uma problemática maior e que, cara, a gente tem vários problemas aqui de que os históricos desses fundos no RPPS foram extraídos nos processos de busca e apreensão. Então, a abertura de carteira, por exemplo, que a gente não tem mais fisicamente, eles conseguem via sistema Quantum. Entendi. Se tiver alguma... uma outra informação importante, se o fiscal vê isso, tá? Às vezes o administrativo não vê, porque cada um no seu papel, mas, por exemplo, na prorrogação de qualquer contrato, eu vou pegar esse como exemplo, antes de nós partirmos para a prorrogação, para eu levar para o conselho, paralelamente a gente já tem
anuência jurídica sobre a possibilidade e a manifestação sobre quem usa o contrato em relação a estar atendendo às necessidades do trabalho e a necessidade de manutenção daquela contratação. Então, nesse caso específico, tem inclusive uma manifestação do Comitê de Investimento solicitando a manutenção do sistema que faz parte do contrato, até para a gente dar transparência depois em eventual fiscalização pelo Tribunal de Contas. Ok, André. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Não? Então eu vou abrir a deliberação, tá bom? Da aprovação ou reprova da prorrogação do aditamento do contrato. Eliette? Aprovado. Sirlene? Aprovado. Edson? Aprovado. Edu? Aprovado. Eric? Aprovado. Nara? Aprovado. Paulo? Aprovado. Fábio? Aprovado. Então, por unanimidade, o Conselho Administrativo aprova o aditamento do contrato do Sistema Quantum, tá? No item 5, que são assuntos gerais, eu gostaria de usar para esse item, para passar algumas informações e para discutir uma situação com vocês. No grupo, essa semana, nós conversamos sobre o assunto que nós já debatemos, que já foi assunto de pauta, que nós já deliberamos, que nós já fizemos a proposta e já encaminhamos para o Executivo, que é sobre a redução do GETOM. Ocorreu que o Conselho Administrativo fez uma proposta de redução do GETOM, aprovado pela maioria, com 2 votos contrários, e o Conselho Fiscal fez uma segunda proposta. O Instituto encaminhou as 2 propostas para o Executivo, que disse, olha, ok, eu mando para frente, mando para a Câmara para aprovar a redução, legal, todo mundo concorda, só que tem 2 propostas diferentes, em alguns pontos tem algumas diferenças. O Conselho Administrativo optou por fazer a alteração para os próximos mandatos, a partir da próxima eleição, e o Conselho Fiscal queria que fosse neste mesmo mandato. Eu me comprometi com o grupo via WhatsApp de fazer uma conversa com a presidente do Conselho Fiscal, para que ela fizesse uma conversa com os membros, né, com os nossos colegas, mas em virtude do problema de saúde na família dela que eu mencionei no início, eu fui presencialmente até a reunião do Conselho Fiscal para levar esse assunto e para que nós chegássemos a um consenso. Tendo em vista que nessa semana, quando a gente discutiu, os conselheiros administrativos novamente se posicionaram, reiteraram as suas opiniões. Então, eu levei isso até o Conselho Fiscal e fui para conversar, para ver o que eles achavam disso, para a gente chegar num consenso. E o Conselho Fiscal, ainda que não tenha tido a assinatura deles, porque eles me fizeram esse documento agora no período da tarde, eles me enviaram, eu gostaria de ler para vocês, não contém a assinatura ainda, mas eu vou pegar a assinatura deles para que isso seja conste de ata, que foi uma conversa, né, está na reunião gravada, então para ficar tudo formalizado, eu vou disponibilizar sem assinatura para vocês, mas posteriormente eu vou pegar a assinatura de todos, tá bom? Ao Conselho Administrativo. Nós, do Conselho Fiscal, vimos informar que, referente ao valor do GETOM e da data de alteração da lei municipal para questões referentes ao mesmo, mantemos nosso posicionamento anterior, redução do valor e aplicação imediata à promulgação da lei. Porém, respeitamos a proposta deste Conselho, desde que a lei seja sancionada e promulgada ainda em 2021, com vigência a partir da próxima eleição do Instituto, sem mais Conselho Fiscal. Então, o que eles entenderam? Que era uma celeuma e era uma divergência de opinião,
E aí, para que cada um se mantivesse na sua competência de conselho, eles entendem também que a competência do conselho administrativo é deliberativa, e por maioria dos votos, esse conselho deliberou pela redução do jeton para o próximo mandato, e eles, respeitando essa competência do conselho, eles acatam, eles concordam que a proposta seja unificada para passar a redução do jeton a partir do próximo mandato. Então, agora o André consegue unificar a proposta e encaminhar para o Executivo para que vá para a Câmara. E a Nívia, inclusive, se comprometeu a ajudar para que essa proposta dessa lei seja promulgada, seja mandada para a Câmara e sancionada ainda este ano. E então eu queria passar essa informação para vocês, queria dar a devolutiva que eu fui conversar com todos eles conforme me comprometi, e a resposta que eles mandaram para o Conselho foi essa. Eu quero ressaltar, só um momento, Edu, a Nara pediu, já passo para você também. Eu quero ressaltar que a conselheira Márcia manteve a opinião dela, na opinião dela, ela achava que tinha que manter a redução para esse mandato, porém, ela compreende que é uma situação que deixa, que tem dois caminhos, duas propostas, então a ideia inclusive partiu dela para que a lei fosse sancionada ainda este ano, neste mandato e neste ano. Essa inclusive foi uma ideia dela, tá bom? Quero deixar isso tudo muito claro para não restar dúvidas sobre o assunto. E a Ligiane, que não estava presente, mas eu conversei com ela por telefone e ela acata a decisão da maioria do conselho dela. Então, essa foi a decisão do Conselho Fiscal. Eu vou passar a palavra para a Nara, depois passo para o Edu. Pois não, Nara. Sandra, você tocou nesse assunto, né, que era um ponto, né, de divergência. O outro ponto que tem, mas eu não vejo como uma divergência, mas sim como uma questão da dinâmica de cada conselho, era a questão da quantidade de reuniões, né? O Conselho Fiscal, por causa da dinâmica deles, tinha fixado uma, se eu não me engano, e nós duas, né, conforme a nossa dinâmica habitual. Não vejo problema a redação da lei sair dessa maneira, né? Por quê? Fixando a quantidade de reuniões por conselho, porque eu estou pensando na questão da dinâmica mesmo de cada um, né? Pode ser que talvez algum considere que também tinha que equalizar, ficar igualzinho, né? Eu não vejo como ficar igual a questão de reunião, mas sim a questão de valores, né? Porque a dinâmica, para mim, é bem diferente de um conselho para outro, e aí reforçando que a gente discutiu, e a gente chegou nesse entendimento das duas reuniões na questão do conselho administrativo, exatamente porque a gente precisa de um tempo um pouco maior para ter essa proximidade, né, com a gestão, sanar algumas dúvidas, compreendo que às vezes a pauta, né, não é tão extensa, tem pautas que podem ser menor, mas ao mesmo tempo as situações que a gente precisa de uma extraordinária, né, então eu queria só reforçar, que acabou não levantando isso, mas não vejo como um ponto que não possa sair diferente na lei, desde que os valores sejam iguais, né. Então, Nara, eu concordo com você. Eu acho que a dinâmica de um conselho, assim como a competência, elas são totalmente diferentes. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas eu acho que a redação da lei pode constar igual, porque nada impede de que o conselho tenha reuniões extraordinárias. Eu acho que a redação deveria sair igual para os dois conselhos. Até pegando um gancho na sua fala, de quando a gente falou de alterar a 69, e você lembrou que a gente deveria alterar porque o Conselho Fiscal pode ter participação no sindicato, o Conselho Administrativo não, ou é o contrário, não me lembro bem a redação da 69. Eu sei que um pode e o outro não, e você falou, a gente já precisa, se for alterar a lei, equalizar isso para ficar igual. Então, pensando nisso também, eu acho que deveria ter uma redação igual. Tem momentos que o Conselho Administrativo exigem até mais que 2, 3 reuniões no mês. Nós já vivenciamos muito isso. Nós fizemos inúmeras reuniões extraordinárias. Tiveram meses lá no passado que nós fizemos 2 reuniões por semana.
Hoje, talvez esteja um pouco mais tranquila essa movimentação, mas e nada impediu de haver reuniões extraordinárias solicitadas pelo Conselho, ou pelo Instituto, ou pelo Conselho Fiscal. Então, eu acho que não tem problema a redação da lei, porque o valor não vai mudar, viu? Eles reduziram a uma reunião, eu me lembro mais ou menos a redação deles 10% para uma reunião mínima. As demais não contaram, porque às vezes eles também precisam fazer mais de uma, não é sempre, mas eles às vezes precisam fazer 2, 3 reuniões também, porque depende da movimentação financeira do mesmo instituto, eles têm mais trabalho de fiscalização que não dá para fazer em uma só. Então eu não vejo problema, mas se vocês acharem por bem, quiserem que mude a redação, a gente conversa com eles novamente, não tem problema. É que eu achei que esse ponto era o ponto mais divergente que precisava ser unificado, pacificado, ver o que eles achavam. Inclusive, levei a proposta de fazer uma reunião conjunta para discutir o assunto e eles acharam desnecessário, que para eles não tinha problema. Então, por isso que eu trouxe dessa forma. Tá bom? Edu. Bem, a Sandra, você pegou a palavra e já disse aquilo que queria dizer, que era em relação ao número de pagamentos de reuniões, né? Porque é uma das divergências entre os conselhos. Fez muito bem o Conselho Fiscal, eu acho que o Conselho Administrativo é o conselho que faz esse tipo de ação, que administra, que tenha a voz para poder fazer esse tipo de coisa, mas a opinião do Conselho Fiscal é muito importante. Até já conversei com o André outro dia, acho que depois da última reunião, a questão da reunião, e ele me colocou muito bem, vai ficar, os valores mensais ficam iguais, né? Dá 10% de qualquer forma, 1 ou 2 reuniões. Até unificar isso, né? Fazer como o Conselho Fiscal quiser, eu entendo que poderia ser feito também. Em vez de a gente colocar em 2 reuniões, coloca só em 1 reunião, como o Conselho, eu ia até propor, se eles não quisessem, eu propor isso, a gente fazia dessa forma também, né, da forma que eles queriam, em 1 reunião só o pagamento, 10% em 1 reunião, e que a gente fizesse para o próximo mandato o pagamento, a redução. Então, eu acho assim que dessa forma fica tranquilo, se o Conselho Fiscal concordou com essa forma, eu acho que fica tranquilo, e se precisar fazer uma reunião, sei lá, se a gente precisa deliberar sobre isso, né, a gente faz reunião e coloca tudo no eixo, e aí não fica nas mãos do André, né, decidir esse tipo de coisa, a gente já decide, porque eu acho que já está no caminho, está fácil de fazer isso, né. É só isso, Sandra. Mas você já falou tudo o que eu tinha que falar, a Nara também já falou bastante do que queria falar, é isso mesmo. Tá certo, Edu, obrigada. Eliette? Eu queria salientar, apesar da Sandra ter colocado que foram 2 votos retificados, igual na outra reunião, que foram contra, eu queria colocar e deixar isso registrado em ata, que eu mantive minha posição de 2017, que eu continuo achando, apesar de um grupo, né, o grupo optou por isso, eu e a Nara, que se eu não me engano fomos que não, e eu só queria deixar registrado isso porque muitas pessoas têm me questionado, têm me perguntado no grupo de aposentados, que nós temos muitas pessoas, e eu só quero deixar registrado porque eu acho importante eles saberem a minha posição, já que eu represento eles. E foi minha posição desde o começo, porque eu acho que é muito mais adequado eu solicitar uma coisa e começar na mesma gestão, entre aspas, ser prejudicada, né? O que muitos acham assim. Né, inclusive os próprios aposentados estão achando, inclusive para se candidatar, que eles vão ser prejudicados em função que o valor só vai reduzir no próximo, quando eles poderiam ser. Tá? Então, acho que eu quero documentar essa minha manutenção da minha posição. Ok, pois não, André? É só fazer um compilado. Como a reunião do Conselho Fiscal foi aqui hoje no Instituto, eu, como com o administrativo, e eu deixo todo mundo à vontade, eu participo quando sou instado a participar, que acho que é o meu papel, e assim como eu faço da reunião do Conselho Administrativo, eu faço com o fiscal, respeitando o espaço de todo mundo, mas participando sempre. E essa questão abordada do número de reuniões, eu procurei não me manifestar muito quando a Sandra estava conversando com eles,
porque eu acho que é um papel dos conselhos mesmo chegar a uma conclusão. Eu já expus a minha opinião para vocês no grupo, então não vou ficar chovendo no molhado, porque isso é uma decisão dos conselhos, mas em questão do número de reuniões, a gente já tinha mesmo conversado na outra reunião, e eu não vejo problema, tá? Só para vocês saberem. Acho muito difícil a gente fazer textos diferentes para os conselhos, por conta do percentual, que nós teríamos que disciplinar, que é 10% para uma reunião do fiscal e 5% para cada uma das duas reuniões do administrativo. E isso daria um tratamento não isonômico, tá? Então, a gente teria essa dificuldade. Então, se a gente dividir pelo número de reuniões, a gente divide também o percentual. Então, não sei o que o Conselho Administrativo pensa, eu vou dar a minha opinião, que eu acho que seria o mais factível. A gente disciplinar em uma reunião, porque aí a gente faz a conjunção das propostas entre ambos os conselhos, a gente fixa uma reunião e quantas extraordinárias forem necessárias. E a gente pode continuar com a gestão dos conselhos da mesma forma como é hoje, colocando as travas que já foram, inclusive, discutidas. Caso os conselheiros não participem da totalidade das reuniões e não haja aquelas justificativas que o próprio Conselho Administrativo propôs para que fosse justificada uma eventual falta ou ausência, que a gente fixasse uma reunião obrigatória com pagamento de 10%, lembrando que isso vai passar pelo crivo do Executivo, que é quem tem a prerrogativa da apresentação do projeto, e do Legislativo, que pode ter, inclusive, emenda modificativa, aditiva ou supressiva, mas, enfim, eu não vejo muito problema em a gente fixar em uma ou duas reuniões, tá? Eu só acho que tem que ser igual para os dois conselhos, mas eu também acho que se a gente colocar em uma reunião, e vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para o Conselho Fiscal, eu vou criar uma trava na minuta de projeto de lei, fazendo com que o conselheiro tenha que participar do máximo de reuniões possíveis sobre a penalidade de, se não participar de uma eventual extraordinária chamada por qualquer um dos dois conselhos, ele tenha a perda do jeton daquele mês. Tá? É só a minha opinião, que eu queria externar para vocês a mesma coisa que eu disse hoje para o Conselho Fiscal. Então, eu não vejo muito problema no número de reuniões, porque isso é muito variável de acordo com as demandas pelas pautas. Nós podemos ter momentos que nós temos muitas pautas e nós temos momentos em que nós temos poucas pautas. Então, isso, pensando para uma próxima gestão, quanto mais a gente disciplinar agora e tratar dessa questão, melhor. E eu ainda completo mais uma coisa. Às vezes tem pouca pauta, às vezes tem... Peraí que fugiu total o raciocínio, gente, buga mesmo. Eu tô com a cabeça cansada, buga. Não eram as questões das pautas que eu ia falar, que você mencionou alguma coisa sobre, às vezes a gente tem vários assuntos ou não, mas não era isso. Eu acho que a gente... lembrei, desculpa, volta, o raciocínio voltou. Eu acho que agora até o momento da gente discutir isso, tendo em vista que o regimento interno está para ser alterado, porque daí a gente já tem mais isso para alterar no texto inicial do regimento interno. Então, como ele ainda não foi alterado, se isso ficar decidido pela maioria dessa alteração de que uma reunião, mas dizendo que tem que ter a participação em todas, tá? A gente já tem que pensar em alterar o texto do regimento interno. Era isso que eu queria salientar. Aí deu uma fugida e aí voltou. Era isso. Alguém pediu a palavra? Eu não vi, gente. Desculpa. A Sirlene, depois o Paulinho. Sirlene, por favor. Obrigada. Sabe o que eu queria saber? Eu acho que eu esqueci. Esses 10% do Conselho Fiscal é baseado no quê? 10% de que... Salário do presidente. De que base? Dos vencimentos do diretor-presidente. Mas já não é isso. Oi? Não, é 10% sobre o valor dos vencimentos do diretor-presidente. É o valor do jeton. É isso que nós temos hoje? Recebe por duas, Sirlene. Recebe por duas reuniões de mês. Duas. Mas essas duas não é 10% do valor dos vencimentos? Não.
Não. 20%. 20%. São 20% por mês. 10% por reunião. Nós estamos reduzindo a 10% para uma reunião e ponto. As demais reuniões não têm remuneração. Não, eu estava achando que nós já recebíamos 10% do valor do salário do presidente. Não. E nós recebemos 20%. Isso. Vai baixar para 10%. Isso. Ok. Tá bom? Paulo, Era essa dúvida que eu estava, eu não lembrava. tá eu bom. dei uma olhada aqui, ó, no meu caderninho, mas não achei. Entendi. No caso, né, Sandra? Sandra, Oi. no caso, para completar da Sirlene, no caso, Sirlene, vai ser continuar o mesmo valor, 10% por reunião, só que não, só vamos receber por mês sobre uma reunião, e não duas como recebemos agora. Lembrando que é 10% por reunião no limite máximo de 2 reuniões. Se fizer 3, 4, 5, 10, 20, é o mesmo valor de 2 reuniões. Só para deixar claro, que eu falei lá atrás que nós já fizemos 5, 6 reuniões, vai achar que era 10% sobre cada uma. Não, é 10% por reunião, num limite máximo de 2 reuniões. É o que está hoje. O novo texto é 10% para qualquer número de reunião de no mínimo uma. É o novo texto, mas é mais ou menos isso, simplificando. Tá bom? Era essa a minha dúvida. Obrigada. Tá. Imagina. E, Paulo? Olha, eu acho que é interessante a discussão, porque, assim, uma vez a gente tinha 2 pontos de divergência aí, né? Uma era em relação a se seria para essa gestão ou não, e o segundo ponto é a quantidade de reuniões. Eu acho que o Conselho Fiscal já colaborou, já ajudou ajustando essa questão do jeton para a próxima gestão, e isso para conseguir fazer esse projeto andar também, né? Porque senão a gente vai ficar enroscando o tempo todo. A questão da reunião, eu acho que historicamente já foi feito muito mais reuniões extras aí no passado, e mesmo essa gestão a gente faz algumas extras, e isso não é muito problema, não. Não é muito problema, não. Na verdade, não é problema, né? Assim, quando convoca a reunião extra, todo mundo participa. Estando bem escrito, como é a proposta de uma reunião, eu acho que é interessante deixar unificado para esse negócio, sabe, desandar e de fato acontecer. Até pelo histórico, né? Considerando que a gente não tem problema com a reunião com a extra ordinária, e deixando bem amarrado que uma reunião e que vai chamar para as extras e tudo mais, eu acho adequado. Eu acho que a gente consegue unificar a proposta para conseguir agilizar isso. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho interessante. E tudo bem, considerando também que, assim, né, o histórico diz que vai tudo bem. Claro que a gente tem que pensar adiante, porque virão outras pessoas. Eu acho que desse conselho próximo já vai ter bastante mudança, né? Mas estando na lei fixado, acho que vai bem, sim. Sandra. Perfeito. Oi, Edu. Precisa colocar também, Sandra, que a Márcia, né, que disse que para se comprometer que tem que ser feito essa lei ainda em 2021. Isso não depende da gente, né? Não depende do Conselho, não depende da Poliprev, isso depende da administração e depende da Câmara. Então, a gente não vai mudar, tem que mudar, mas pode mudar, pode ser feito dessa forma, mas desde que seja feito ainda esse ano, 2021. Isso não é um compromisso que a gente está assumindo, não, mas é um compromisso, assim, isso vai passar pelo Executivo, pelos jurídicos de lá, pela Câmara, e a gente não sabe quando que vai ser aprovado. É importante que ela seja aprovada antes da eleição, que valha para a próxima eleição, né? Eu entendo, Edu, que a proposta sendo unificada e o André conseguindo chegar nesse consenso que nós estamos debatendo agora, ele consegue caminhar com isso, o Executivo caminha com isso e vai passar, não do jeito que tiver, mas vai chegar na Câmara e vai passar. Tem 4 meses ainda para o final do ano, né, para o recesso de final de ano. Então, eu acho que dá tempo, tem tempo hábil para isso. Vamos torcer. Mas eu entendo que você está dizendo que isso não depende da gente. É um trâmite do Executivo e do Legislativo. Perfeita colocação. Mas eu acho que tem tempo hábil para isso. Mais alguém queria falar alguma coisa? Pediu a palavra e eu não vi? Edson. Eu queria parabenizar vocês, tá? Pela conversa, né? Sentar com o fiscal e resolver essa celeuma. A celeuma é do André, viu, André? Resolver isso para vida que segue, não é verdade?
Então, parabéns para vocês. Imagina. É o papel, né? Pois não, Eliette? Eu que agradeço de ter caminhado, porque desde janeiro foi quando eu entrei com essa proposta, né, de a gente retomar essa discussão antiga, então eu fico muito contente, não sendo da forma que eu quero, que eu queria, mas eu fico contente que caminhou, pelo menos alguma coisa, se quanto passar, quando se quer, passa, Edu, ainda dá tempo esse ano. Tudo que é possível, quando isso é uma coisa muito simples, não teria por que não passar, né? Já está mastigadinho, agora vai tudo caminhar direitinho, e quando quer, passa, dá um jeitinho. E eu vou dizer mais uma coisa para o Conselho Administrativo, eu acho que o fiscal foi inteiramente companheiro, eles entenderam com muita tranquilidade, foi uma conversa muito boa com eles. Então, eu penso que se houver mais alguma divergência de texto, que o fiscal achar que tem que ser de uma forma, e não unificar, eu acho que agora é a hora do Conselho também ter a mesma postura, de vamos concordar. Porque eu me lembro que o fiscal colocou alguma coisa sobre atestado médico para justificar a ausência, eles tinham feito... Eu não me lembro direito, até peço desculpas, mas eu não me lembro, mas tinha alguma coisa citando férias, porque muitos de nós estamos em férias, mas nas reuniões a gente não deixa de vir, quem está na ativa. Então, eles citaram alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que a gente tem que respeitar a vontade deles nesses outros pontos e unificar isso e caminhar, tudo bem? E aí, André, já peço para... Antes de encaminhar o regimento interno, para que a gente, se você quiser devolver para a gente, se você puder alterar, já amarrar isso no regimento interno, para ele não ficar obsoleto e nem ficar contraditório a uma lei que vai caminhar, porque senão é outro trâmite, aí demora de novo e tal. Então, acho que é bom já constar disso do regimento interno. Até porque, né, Sandra, esse regimento interno, acho que é o 5º já que a gente faz, não sei quantos mais, por aí, né? É verdade, então já está bom também então vai chegar outra gestão e vamos começar a discutir tudo de novo. Tudo de novo, verdade. Tá bom? Pois não, André. Só para arrematar, então, eu acho que ficou meio que conciliado todas as questões. Eu vou continuar tratando dessa questão. Acho que a gente eu não vou repetir tudo que eu já falei antes sobre todas as dificuldades, mas, enfim, começo novamente agora a conciliação dessas propostas, vou tentar unificar da melhor maneira possível. Eu acho que é importante que a gente conste em ata, até pegando um pouquinho da fala do Edu e todo mundo, que é assim, nós nos comprometemos a estar caminhando com o processo, encaminhando uma minuta de projeto de lei a ser apreciada pelo Executivo agora, em conformidade com os 2 conselhos, e que a partir disso o nosso trabalho de gestão vai continuar sendo feito, mas respeitando as prerrogativas de quem tem que encaminhar o projeto de lei e quem tem que aprovar. E aí, cada um de nós pode fazer a gestão dentro da sua perspectiva de trabalho e de conhecimento para que, nos momentos oportunos, as coisas andem. Eu gostaria que as coisas andassem mais rápido, mas na coisa pública nem sempre isso é possível. E falando sobre regimento... Bom, enfim, tem coisas que a gente conversa depois. Então, assim, não dá... Eu acho que, assim, eu vou pegar esse gancho, desculpa, vou voltar. Eu acho que quando se trata de algumas coisas maiores, Eliette, até pode ser, mas para mim essa é uma questão muito simples, então não tem por que não andar. Então, quando se quer, passa, assim como passou o parcelamento, assim como passaram outras coisas. Eu acho que essa passa também e caminha muito rápido, porque é uma questão muito simples, é uma questão de unificada, que é um desejo dos conselhos, todo mundo tinha o mesmo desejo de redução do jeton. Não, todo mundo. A única celeuma que estava era para já, agora, imediato, ou para o próximo. Isso unificou-se, os conselhos chegaram num consenso. Então, não tem por que o executivo não fazer, não atender um pedido dos conselhos. É uma coisa simples, que vai estar muito bem justificado, é um desejo de todos, ou se não de 99% dos conselheiros, e não tem por quê. E, realmente, quando se quer,
passa mesmo, faz uma extraordinária seguida da outra, porque foi assim no último projeto que beneficiou os servidores, né? Se chamou uma extraordinária após a outra, e assim vai com várias outras coisas que a gente vê passar, né? Teve lei que criou rápido. Foi ótimo. Foi a Lei 69, ela foi super rápida. Super rápida. Sabe isso? Então, é possível, mesmo coisas mais complexas, passarem. E eu acredito que essa vai passar rápido, sim. Eu também acredito. Esse governo é rápido, as coisas andam rápido porque não tem muito interesse político nessa questão nossa aqui, né? Assim, essa questão de jeton, isso, esse governo para a Poliprev está sendo muito honesto até, aquilo que a gente está querendo, eles estão colocando. Agora, em outros governos passados, essas questões, elas eram jogadas debaixo do tapete e lá ficavam para sempre. Era questão, assim, muito política, né? Das outras vezes. Quantas vezes a gente já fez isso, a gente tentou mudar a lei, mudar um monte de coisa e não conseguiu. Tá caminhando bem, esse governo caminha bem, eu acredito que é um projeto, não é complicado, ele é simples, todo mundo quer, a Poliprev toda quer, o funcionalismo a maioria querem, então é um projeto fácil de ir, sim. No nosso caminhamento, eu acho que o André vai ser rápido, e lá, se quiser, realmente passa. Agora, muitas coisas podem acontecer, que é na política, e que a gente pode perder o rumo das coisas aí. Tá certo. André, vou te devolver a palavra. Desculpa, eu te interrompi, perdão. Não, imagina, é só para terminar mesmo. Então, assim, eu acho que em 2 semanas, no máximo, eu protocolo novamente, vou tomar o cuidado de tentar conciliar, que eu tenho que fazer a junção das 2 propostas. Tem essa questão dos afastamentos, que é o que vocês mencionaram em relação a atestado, essas coisas. Isso a gente tem que, inclusive, dar uma comparada com o que está na nossa Lei 18, tá? Na Lei 17, para ver se não tem nenhum descompasso, porque senão a gente continua fazendo coisa errada, né? O que eu estou evitando tudo é fazer coisa errada. Então, acho que em 10, 15 dias eu devolvo isso para o gabinete e a gente começa a fazer gestão. Não vejo muito problema em relação a isso. Então, devolvo a questão do jeton. Acho que agora eu fico mais tranquilo até para conciliar uma proposta, mesmo sabendo que o que a gente encaminhar pode ter alterações, sofrer alterações, coisas que eu não acredito, mas eu acho que agora eu fico mais tranquilo para fazer a gestão sobre isso, porque eu tenho consenso entre conselhos e não tem ninguém para remar contrário, tá? Estou sendo muito sincero com vocês. E em relação ao regimento interno, eu acho que, seguindo pelo menos o projeto de lei, a gente adequa no regimento interno, porque existe uma série de aspectos que precisam ser adequados ainda no regimento interno, por isso que ele não seguiu. Eu já encaminhei para ambos os presidentes dos conselhos para fazerem críticas, né, com a manifestação jurídica. Então, assim, a gente sabe que está demorando um pouquinho, mas é porque a gente precisa fazer bem feito, não adianta fazer uma coisa correndo e depois ter que ficar consertando, já que, vamos lembrar que a gente tem um regimento interno que funciona desde 2003 e nem por isso os conselhos deixaram de trabalhar. Eu acho que isso muito vai do próprio conselho e da constituição dele, porque se a gente lembrar que a gente tem o mesmo regimento com vários conselhos e lembrar as atuações dos conselhos, a gente identifica as diferenças entre cada gestão, né? Então, isso vai muito, não é o regimento que define o trabalho do conselho, embora eu acho que a gente precise adequar, e vocês sabem disso, tá? Então, era só isso, só para a gente formatar, de forma que a gente dê a sequência adequada a esse projeto. Eu vou construir alguma coisa e qualquer coisa eu falo com vocês no grupo, né? Se tiver alguma coisa diferente que nós estamos conversando aqui, tá? Até porque eu vou construir esse processo novamente, né, agora conciliado, e sempre antes de encaminhar, eu peço para o nosso jurídico dar só uma olhadinha para ver se não tem nenhum empecilho legal para evitar o bate e volta, tá certo? Então, se alguém tiver mais alguma coisa para perguntar, estou à disposição, senão seguimos o baile. Ok, André, obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Então, acho que agora caminhamos, né? Eu queria trazer mais uma informação agora, continuando ainda nos assuntos gerais. A informação, na verdade, foi relembrada pela Eliette essa semana no grupo, sobre o Rafael, o atuário.
Na verdade, o relatório dele, a Eliette essa semana no grupo perguntou do relatório do atuário, o André respondeu para ela que o relatório do atuário foi nos apresentado numa reunião passada, não lembro a data agora, mas que nós já fizemos essa reunião, mas o atuário ficou nos devendo algumas informações que nós colocamos para ele no dia. Eu fiz uma colocação para ele, e a Eliette, se não me engano, fez a outra, e ele ficou de pesquisar e trazer. Eu não sei se foi eu ou o Fábio, né? E nós fizemos 2 questionamentos, ele ficou de pesquisar e trazer. O Fábio, essa semana, mandou um e-mail para ele, fez contato com ele cobrando, e ele ainda não respondeu às nossas dúvidas. Então, tão logo ele responda, ou eu ou o Fábio repassaremos para todo mundo do Conselho. Mas só para constar que a gente cobrou ele das dúvidas que ficaram sem serem sanadas naquele momento. Então, ele já foi cobrado e ainda não tivemos retorno. Era só para informar, para registrar, para informar para todo mundo. E aí, agora, um outro e último, prometo que esse é o último assunto que eu gostaria de tratar nos assuntos gerais. Eu falei para vocês na semana, acho que na reunião retrasada, sobre a retomada das reuniões presenciais. E aí, hoje, em reunião quando eu estive na reunião do Conselho Fiscal, eu conversei, até comentei que a gente estava já em vias de voltar a fazer as reuniões presenciais, devido ao momento e tal. O Reginaldo, e aí o Fábio vai poder ver isso para a gente, ele disse que a Câmara Municipal não está emprestando espaço para ninguém, por conta de ainda estarmos em pandemia e eles estarem reduzindo a circulação de pessoas no prédio. E aí eu queria... É isso mesmo, né, Fábio? Mais uma observação, e mesmo quando tem alguma reunião entre os vereadores, é só no horário administrativo também, das 8 às 17, também tem isso também. Então, eu queria trazer isso para vocês, para que a gente pudesse discutir juntos e decidirmos juntos. Eu acho que as reuniões virtuais é uma tendência mundial. Eu acredito que algumas empresas, até mesmo a justiça, os tribunais, vão pegar esse novo, né, e vão utilizar, porque foram situações que foram criadas, desenvolvidas e que acabaram fluindo, né? Então, eu vou deixar para que vocês discutam, debatam juntos e decidamos isso juntos, porque nós temos que pensar que se nós formos voltar já imediatamente nas reuniões presenciais, nós teremos que fazer no prédio da Pauliprev, que, na minha opinião, me desculpem os contrários, André, perdão por isso, eu sei que você fica até meio chateado, mas eu acho o prédio horrível para isso, a acústica é péssima, não dá para fazer a reunião, a gente fica numa sala fechada, a pandemia não acabou, então eu quero colocar tudo isso quanto profissional de saúde, eu preciso fazer a minha parte, que é a de alerta. É uma sala fechada, não tem janela, não tem circulação de ar, a acústica é péssima, a gente quase não se ouve lá dentro, então eu acho que não seria o local ideal para a gente estar fazendo as reuniões presenciais. Então, a minha sugestão inicial, e é só uma sugestão, é que a gente mantenha as reuniões virtuais, pelo menos por mais um pouco, para ver como é que fica isso. De repente, daqui um pouco, a Câmara Municipal volta a liberar o espaço e a gente vai conversando. Mas é só uma sugestão. Eu abro a palavra para vocês se posicionarem a respeito. O Edson pediu primeiro. Pois não, Edson? Eu corri, né? Correu. Eu vou torta na cara rápido. Então, como você bem colocou, é uma tendência, né? Isso está sendo muito discutido, né? E conforme você mesma disse, o Reginaldo já colocou, o Fábio acabou de confirmar, acho que foi semana passada, a Secretaria do Trabalho tinha marcado uma apresentação no plenário da Câmara, e ela foi agendada e depois foi cancelada, o pessoal ficou perdido, mas em virtude das restrições da pandemia.
Eu reforço o que você falou com relação ao prédio da Poliprev, né, que é horrível, a reunião acaba não sendo produtiva, né? Então, eu acho que a gente teria que manter essa linha enquanto não aconteça a liberação do espaço, que é o melhor espaço que a gente tem para estar realizando essas reuniões, ou a gente vai ficar naquilo que a gente teve no passado, de ficar correndo atrás de espaço. Então, eu acho que é válida essa situação, essa posição de aguardar enquanto não houver outras determinações, ok? Ok. Eu acho que o Edu e mais alguém, gente, eu não vi, desculpa. O Edu Eliette, vi, desculpa. Edu, depois Eliette, pois não, Edu. Então, Sandra, eu não sou muito chegado nesse negócio de coisa que eu gosto de presença, né? Eu gosto de estar do lado dos companheiros ali. Chama a gente para fazer um lanche na sua casa, a gente faz a reunião aí, tá tudo bem. Também aglomeração. Então, mas assim, se quiser esperar a Câmara oferecer, ou se for demorar muito na Câmara, que tal se a gente não fizesse no Salão Nobre da Prefeitura, que também pode ser que o espaço seja disponibilizado para a gente. Mas enquanto vocês quiserem, eu sou favorável a que todos quiserem aí, não tem problema nenhum não. Vamos fazendo assim, mas eu gosto realmente de ser presencial. Agora, precisa pensar no Salão Nobre da Prefeitura, né, Sandra? Ver se lá não dá para ser feito. O Salão Nobre é horroroso. É fechado, é quente, aí se liga o ar-condicionado também ninguém escuta. Eu sei porque às vezes que eu fui fazer reunião lá é péssimo. O que dava para pensar é a sala de imprensa, que é aquela sala das cadeirinhas azuis, que daí tem lá em cima, tem as cadeiras que são espaçadas, aí tudo bem. Mas aí alguém tem que ir atrás disso, eu não vou me comprometer porque eu não tenho tempo, de verdade. Mas para mim, se achar o lugar, eu não me importo. Okay, eu acho que eu só pensei nesse lugar aí, mas ok. Vamos continuar assim mesmo até a Câmara decidir lá. Tá. Eliette pediu a palavra. Eu queria saber se a gente não pode, de repente, como eu já vi, eu acho que a questão da participação é uma coisa que a gente sempre tenta incentivar, apesar que muitas vezes não tem. Não é possível as pessoas participarem, quem quiser? Da reunião virtual? Eu acho que a gente pode ver uma maneira. Eu acredito que tenha um limite de participação em alguns aplicativos, eu não sei. Eu vou deixar o Fábio explicar, que eu acho que ele domina essa área, que é a área dele. Nesse daqui do Teams, até 250, 100, 200, de 100 a 250 parece que fica carregado. A questão é só administrada. Eu vou dar uma estudada de como criar a sala, o exemplo. Só tem prioridade para erguer a mão quem a gente escolher, no caso, os conselheiros, né? E depois, no assunto final, palavra final, alguma coisa no final, liberar para quem estiver assistindo. Aí igual acontece lá. Igual acontece na presencial, acho que não tem problema. Eu acho que a gente sentiria até melhor, porque como já está muito tempo sem reunião presencial, não sei se alguém quer, mas pelo menos nós possibilitaríamos isso. Posso dar uma outra sugestão? Antes de fazer isso daí, claro, o André eu tenho acesso do YouTube do Poliprev para publicar os vídeos, né? Dentro, primeira vez, fazer uma reunião ao vivo, para ver como também o pessoal participa, assiste, né? Que seja, né? Legal, Fábio. Retorno, a gente põe convidando eles. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Não, sugestão minha. Tá? Olha, nós fizemos algumas reuniões na saúde e foram reuniões ao vivo, virtuais ao vivo. Tem que ter um administrador do servidor lá, não sei como que é. Até indiquei o Fábio para a Janusa na secretaria para dar uma mão lá, porque precisavam fazer essa reunião ao vivo. Aí vai disponibilizando o link e as pessoas iam entrando na reunião e iam colocando nos comentários se tivesse alguma pergunta. No caso, eles estão perguntando e aí a pergunta fica registrada. Quando não dá para responder na hora, a gente pode responder posteriormente. Ótimo. Eu acho que é uma forma do pessoal até... Vamos pensar em estimular o pessoal até para poder vir participar e, quem sabe, ser o futuro candidato. Eu até vi aqui... Eu não vejo problema. Deixo para todo mundo pensar. Já está sugerido aqui, eu já vou dar um jeito. A próxima reunião, a gente pelo menos transmitir e abrir o chat do YouTube.
Eu só preciso de ajuda, que alguém ajuda a monitorar para evitar palavrão. Eu acho que isso é legal, transmitir ao vivo e abrir o chat do YouTube, porque daí as pessoas não atravessam nas falas, porque a gente já está acostumado, já tem as regras, mas as pessoas não têm, aí acabam atravessando as conversas. Então, eu acho que dessa forma que o Fábio colocou, ótimo, é mais tranquilo. André, eu posso... Não sei se todo mundo aceita, né? É uma proposta. Não, e o André, tem que entender também, né, Sandra? Oi. Isso não é uma assembleia, isso é uma reunião, né? E aí, então, mas é uma reunião que as pessoas fazem comentários e a gente pode ou não responder as perguntas. As que são pertinentes ao assunto que está debatido tem que responder. Não vejo por que não responder. Exatamente, mas não sei, eu acho que pode ser, a gente pode tentar. Não, é uma coisa, Edu, que a gente abra, por exemplo, para que as pessoas deliberem nada que é da nossa alçada. Não é isso, mas é um espaço onde eles podem acompanhar e podem fazer perguntas no chat e alguém fica monitorando isso. A gente monitora essas perguntas e as pertinentes ao assunto, a gente passa a palavra para quem é de direito para responder. Eu, de verdade, acho que tudo que é novo tem um pouco de risco e tal, mas se a gente não tentar, a gente não vai saber se está certo ou não. Senão nós vamos ficar eternamente fazendo reunião, passando depois, aí o pessoal não assiste. Eu acho que a gente tem que estimular, porque sempre foi uma preocupação, eu lembro do Edu falando nisso, da importância da participação do servidor. Agora, se a gente também não tiver nenhum caminho para tentar facilitar, agora, se eles não vão vir, aí é outros 500. A possibilidade a gente vai oferecer. O André, até eu falar para o André, né, porque quem é responsável do canal do YouTube da Poliprev é o Poliprev, né? Eu posso fazer isso já na próxima, André? Eu tenho o login e a senha, né, que eu publico o vídeo, aí colocar eu só configuro uma ferramenta e vai direto. Já fica, na verdade, o vídeo até fica salvo lá depois, é uma coisa... Já fica direto, pode até compartilhar depois no Facebook. Autorizado, viu, Fábio? Até aproveitando a sua deixa sobre a autorização, só para você pedir alguém para te ajudar. Vou monitorar os comentários, se quiser também. A gente está numa situação, vou aproveitar até que eu ia falar isso no finalzinho, não sei se vocês acompanham, eu sei que a maioria acompanha o Semanário Oficial, mas vocês viram que o nosso técnico, o nosso TI, ele pediu exoneração, o Erivaldo. Nós estamos sem o técnico de informação, porque ele passou num outro concurso, no TRE de São Paulo, e foi chamado para assumir a vaga de maneira imediata, então ele saiu. Nós já estamos fazendo a transição, tem uma pessoa que vai entrar no lugar dele já, tá? Só que assim, é todo aquele processo, por causa da Lei Complementar 173, eu tenho que abrir a vaga para depois convocar, então isso demora uns 30 dias. Então, esta pessoa, a partir de, provavelmente, a segunda reunião de setembro, a partir de outubro, ela entrando, é uma menina, eu vou disponibilizar, inclusive, o contato para o Fábio, para que ela esteja acompanhando o Fábio, auxiliando nesse tipo de perspectiva daquilo que a gente resolveu, ou que vocês resolverem enquanto reunião de conselho, tá? Ô, André, desculpa, mas só tinha o Erivaldo? De técnico de informação? Só tinha ele, é um só. Tá, então é um outro cargo. É que eu estou me lembrando que tinha um cargo que não precisava de chamar, e o Sérgio chamou, e deu um rolo danado na época. Ele chamou um monte de gente que não era para ter chamado, porque não precisava de fato de direito, e que ficou... Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu falei, ai, meu Deus. Né? Posso ser sincero? Pode. O tiro errado que deu certo. Eu acho que você está falando da controladoria interna e entrou o Bruno. Nossa, não tem nem o que falar, pelo amor de Deus. Já retiro o que eu disse. Bruno maravilhoso. Não, já retiro o que eu disse. Eu acho que você... Mas eu acho que não foi o Bruno. Era o pessoal do administrativo. Eu não sei o nome do cargo, né? A gente não era o Bruno. Foi depois do Bruno. Eu posso levantar, gente. Não, nem precisa. Eu só estava perguntando se o Erivaldo era o único. Tá tudo bem. O técnico de informação, a gente só tem um e não precisa de mais um. A gente tinha, inclusive, quando a gente aprovou a Lei Complementar 73, a gente tinha cargos. Tinha mais um contador, a gente tinha os profissionais da área de perícia que a gente extinguiu, viu? Nós extinguimos que não precisa, exatamente para não correr o risco do que você está relatando. No futuro, se necessário, cria. Na verdade, foi na Previdência. Pode ter sido um analista ou um agente.
Foi um agente previdenciário, lembrei. Então, assim, hoje nós não temos nenhuma vaga em aberto, tá? A gente não pode contratar ninguém além dos 28, a não ser que alguém saia. No futuro, eu entendo que para o futuro do Poliprev precisaremos de outras funções. Talvez mais um procurador, mas vida que segue, quando precisar, se discute e cria, para não deixar em aberto e correr o risco que vocês estão relatando. Eu acho que é mais seguro. E tem concurso em vigência ainda, André? Tem concurso em vigência. Inclusive, a Lei Complementar 173, ela trata da suspensão desse período em que você não pode contratar vagas adicionais, só aquelas que abrem vacância, para não prejudicar quem foi concursado e nesse período eventualmente não pode ser contratado. Hoje, qualquer ente público só pode contratar alguém se tiver a vaga em aberto por exoneração, por aposentadoria. Não pode ampliar quadro nenhum. É isso aí. Tá? Nara, você tinha pedido, Fábio, você tinha pedido, depois a Nara. Sim, rapidinho. Só para constar, né, que no Erivaldo, eu conversei com ele, né, até no último dia que ele ficou no Poliprev. Ele deixou tudo organizadinho, passou senhas para o André, tudo, e eu fiquei à disposição. Qualquer coisa que precisasse nesse intervalo, eu ajudaria lá, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Pois não, Nara. Você pediu a palavra? Sim, deixa eu abaixar aqui até agora. Sandra, não, só para falar que eu concordo, né, com essa questão de pensar numa possibilidade de ter pessoal interagindo, né? Eu acho que o que o Fábio colocou do YouTube seria a melhor maneira, porque... Pelo menos eu fico preocupada com a questão mais de microfonia, às vezes, né? Essa coisa de não dominar, que nem ele falou das salas, né? Eu, por exemplo, não tenho um domínio, mas eu acho que possa, assim, de repente, ter um problema de microfonia. Ali a gente tem certeza que pode ter problema na transmissão, mas nada que vai atrapalhar a reunião em si. E aí, essa questão, acho que o Fábio ele vai precisar de um moderador e alguém que olhe o chat, né? Que nem você, que está presidindo, é muito difícil conseguir olhar o chat... Olhar vocês pedindo a palavra e dizer não. Olhar as palavras. Talvez essa outra tarefa de olhar o chat, a gente tem que distribuir entre nós e, de repente, né, colocando as mais relevantes, né? O que pode ser mais relevante para mim pode ser, não ser para o Edson, mas a gente consegue chegar ali num conjunto de perguntas, né? Assim, agora, a moderação que o Fábio quer é uma moderação mais, né? Que aí pode tirar e tal, essa a gente já não consegue fazer. Tem constrangimento, entendeu? Palavrão, ataque pessoal, é mais isso daí, você fica lá e oculta, entendeu? É mais isso daí. As perguntas, dá pra fazer, a gente consegue dar uma olhadinha, aí, entendeu? Um ajuda o outro, é mais essa questão mesmo. A gente se divide na questão de perguntas, dá uma olhadinha no chat, a gente vai se dividindo, né? Na câmera eu ocultei do YouTube porque eu não dava conta, eu ficava no Facebook e ficava no YouTube. Agora tem 3 pessoas fazendo isso, agora deu para fazer, né? E é mais longo também, lá é outra coisa, né? Mas próxima sessão eu transmito no YouTube já, tá bom? Do Poliprev. Perfeito, combinado. Todo mundo de acordo, gente? Quem discorda? Alguém discorda da próxima reunião ser virtual, mas ao vivo, aberto para participações de pergunta no chat? Todo mundo concorda? Concorda, Silene? Concorda, Edu concorda, Eric, Paulo. Então, por unanimidade, o Conselho decide fazer a reunião virtual, porém, ao vivo, aberto as perguntas para as participações. Certo? Pois não. Aproveitando só uma coisa, acho que o André não vai rir, André. No caso da maldita LGPD, depende de quem aparecer no vídeo e depois vai para o YouTube, o Facebook, quando outras pessoas vão participar, a gente vai ter que perguntar se autoriza o uso da imagem em rede social. Porque a gente está eu estou falando com você, mas tem o Edson. O Edson é conselheiro, tá bom, mas se ele não é um conselheiro e alguém pega a nossa fala e aparece ele tem que consentir. Tem isso também, então tem... Lei de proteção à imagem, tá certo. Eu sempre que eu estou estudando isso daí, tá osso, viu? Só isso. Tá. Obrigado, pessoal. Pois não, André. Eu ia fazer 2 colocações, uma era essa, assim, como sugestão. Como a gente está tratando da LGPD, que começou a vigir agora em agosto, mas ninguém sabe o que fazer com ela, só sabe que tem que colocar o negocinho do cookie em todo lugar que você entra, né? Não tem, bom, enfim, é mais uma, né? Como sugestão, o que eu ia sugerir, quando começar a fala,
como quem abre é você, Sandrinha, para você já abrir o seguinte, como é uma reunião ao vivo, que nós estamos abrindo uma participação, que já entendam ou digam que aqueles que não quiserem ter a imagem veiculada, que se manifestem previamente, né? Que já fica intrínseco uma autorização prévia, para que isso conste não só no vídeo, mas na reunião gravada, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E uma outra coisa, até pegando um pouquinho do que Eliette vem falando dos aposentados, de verdade, Eliette, eu tenho tido algumas procuras de aposentados e servidores ativos, perguntando sobre eleição e tudo mais, mas o pessoal está tudo muito perdido. E por mais que a gente explique, eles ainda fiquem perdidos. Talvez essa seja uma oportunidade, ao invés da gente ficar soltando matéria e colocando link, que eu percebi que algumas pessoas entraram no link da Ambima, depois vieram perguntar para mim o que significa aquilo, e por mais que você explique, é confuso mesmo. A gente que está na lida há bastante tempo, às vezes é pego com surpresas, talvez seja uma oportunidade até da gente, a partir das perguntas que surjam numa reunião ao vivo, marcar uma reunião ordinária ou extraordinária para tratar especificamente desses tópicos, porque aí a gente pode ter as pessoas que têm interesse em serem pré-candidatos a uma eleição e não só ter o feedback das perguntas respondidas, mas ter um pouquinho da nossa experiência transmitida. Vocês como conselheiros, eventualmente aqueles que queiram concorrer para a diretoria, para que eu possa explicar também um pouquinho. Eu acho que talvez esse canal seja muito mais útil e muito mais aproveitável do que a gente simplesmente ficar jogando matéria, porque de verdade, eu sugeri até para algumas pessoas ver links e assistir vídeos e não tenho visto nenhum retorno positivo disso. Na verdade, são duas propostas, né, André? Era a questão das matérias e a questão do curso. Não, o curso a gente vai dar, mas aí o curso, Eliette, eu acho que o curso tem que ser vinculado a, por exemplo, a certificação, tem que ser uma coisa objetiva. Porque, assim, dar curso de como o conselheiro deve se portar, se comportar, ou o que ele deve saber, vai ser extremamente complicado. Não, André, eu nunca falei isso. A proposta do curso são questões que vão... são questões que não vão diferenciar muito do CPA 10. Não, eu entendi, é isso. E eu ainda continuo com a mesma impressão. Dada essa demora toda do Comitê do Progestão em disciplinar as entidades certificadoras ou credenciadoras para que a gente tenha o novo tipo de certificado, eu ainda acho que a gente vai chegar nas eleições com o CPA 10 ou com a validação do CPA 10, porque uma das entidades interessadas é a Ambima. Não é isso, eu só estou explicando, porque como a gente registra tudo, é importante que as pessoas entendam o que é o curso e o que é o papel, e que eles se interessem, inclusive, porque assim, se eu fosse candidato a qualquer coisa e não participasse, eu estaria assistindo pelo menos os nossos vídeos. E infelizmente não é isso que eu tenho visto dos nossos colegas servidores. Eu acho que seria legal, então, pensando nessa questão que a próxima reunião já aconteceria assim, se o Marcos pudesse fazer uma matéria, né, divulgando que vamos começar dessa forma, até com essa proposta que você falou, que vai possibilitar as pessoas interessadas que estão pensando, sabe, dar uma entradinha já nesse texto, Podemos que vai ter outras coisas, mas é uma forma das pessoas em se inteirando, né, conhecendo mais de perto, ao vivo. Podemos fazer. A única coisa que eu peço, então, é que, assim, como é o Fábio que vai na plataforma e tudo mais, para ele ver como é que vai ser a parte técnica dessa participação, como que vai operacionalizar, que talvez não dê para a próxima, mas para outra reunião, eu acho que a gente precisa fazer. Se a gente vai começar a ter o resultado a partir do que a gente começa, mas a gente precisa começar minimamente bem feito. Então, a partir do momento que o Fábio definir, eu já vou avisar o Marco, o Fábio já faz contato com o Marcão, porque a gente pode fazer a divulgação, mas a gente tem que dizer, por exemplo, qual a plataforma será utilizada para eventual participação, como que a pessoa... fazer um livretinho mesmo, um tutorial, né? Isso, um passo a passo, um tutorial. Então, assim que isso estiver definido, a gente faz, não tem problema nenhum. A gente divulga na nossa página e divulga no Facebook também, que é onde tem tido sucesso, né? E nos grupos de servidores que a gente tem. Aí a gente vai mandando, né? Eu mando para vocês vão multiplicando, porque eu não estou em todos os grupos assim, tá?
Mas dá para fazer. Acho que não precisa começar, a gente só precisa começar bem feito. Vocês toparam, fiquei feliz. Porque, assim, uma das coisas que a gente percebe, aí é um pouquinho de experiência, né? Eu fiz muito e dei muito curso, né? Desde Sebrae, mesmo antes. Então, assim, é como experiência. Se você começa e a pessoa vai lá, participa aí, e assim, ela tem facilidade, ela entende do que ela está participando, ela se torna uma frequentadora meio que assídua. Se ela, na primeira vez tentar, por exemplo, ela tentou entrar numa reunião com a gente, ela não consegue entrar no Meet, porque tem que atualizar, tem que ter autorização ou não, ela já não participa mais, porque ela vai achar que é complicado. Então, assim, a gente precisa formatar de uma maneira simples, de fácil entendimento, sempre levando em consideração que quem está do outro lado não sabe nada. Então, como é que a gente vai dar o beabá para ele? Eu acho que isso aí a gente facilita. Perfeito. O André, Tá? para fazer pelo YouTube é o mais simples e assim, acho que o mais fácil, porque assistindo até na televisão, né? Eu vou propor o seguinte, saindo a pauta da próxima reunião, eu já faço uma agenda, vai gerar um link do YouTube vai ser aquele link para as pessoas assistirem. Então, isso, aí a gente já faz a matéria, vai divulgando. Uma das coisas, eu estou falando um pouquinho sobre isso, gente, porque assim, eu costumo assistir as lives do sindicato, algumas lives que saem Facebook e YouTube, tá? E assim, a gente vê muita reclamação e muita gente com dificuldade de acessar. Então, para quem acompanha um pouquinho, já percebeu que tem essa dificuldade. Porque não é, às vezes a gente que está acostumado tem dificuldade, a gente já está nessa lida aí há quase 2 anos, então a gente tem que pensar sempre que as pessoas não vão saber. E eu me preocupo muito, principalmente com o nosso inativo, porque o ativo ele não tem muita dificuldade com a gente. Mas assim, como eu converso muito com aposentado e pensionista aqui, e eles têm dificuldade, inclusive, para imprimir normalmente o seu olerite e o seu extrato de rendimento do imposto de renda, então, que é relativamente fácil, você imagina para acessar uma sala de videoconferência. Então, assim, a gente tem que pensar nessas pessoas. A experiência da Assembleia foi muito difícil. A gente começou a campanha nos grupos de aposentados de manhã para reunião à noite, porque tinha que instalar o Zoom, né? Olha, e na hora H foi uma loucura, porque todo mundo tentando fazer contato. Então, se for algum link, Fábio, que entra direto, que não precisa pôr senha, não precisa pôr, né? A ideia é essa mesmo. Perfeito. Então, até, Fabião, se você vai fazer isso, quando você for distribuir o link, acho que é legal, a gente vai usar o YouTube, nem todo mundo sabe onde ele deve acessar para, por exemplo, enviar uma pergunta. Fazer um tutorialzinho disso também, ó. Clica do lado direito, vai aparecer os 3 pontinhos, aí você entra lá, encaminha a sua pergunta, tá? Então, assim, é mais como sugestão. Eu sei que é uma prerrogativa de vocês, mas eu tô... Não, a prerrogativa é nossa. O que a gente pode fazer. Acho que vai dar certo. E daí a gente já divulga até o tutorial junto para o pessoal facilitar. Essa é a intenção. A gente faz a matéria assim, divulga o link, divulga o tutorial. E a gente replica mais de uma vez, né? Para ter a maior abrangência possível. É mais no começo, depois pega. Depois vai. E aí também a gente vai ter uma percepção de quem realmente tem interesse em participar ou não, né? Também. Perfeito. Decidido, então, sobre as reuniões. Gente, obrigada por terem tido a paciência dos assuntos diversos. Obrigada pela compreensão em relação à apresentação do Conselho Fiscal. Um pouquinho antes do horário, mas esgotados os assuntos de hoje. Às 19h34, eu encerro, então, a reunião do Conselho Administrativo dessa noite, agradecendo a presença, a participação de todos vocês. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Obrigada.